Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Tiago, professor de Física das terceiras séries. Hoje nós vamos falar de carga elétrica, tá certo? Mas primeiro, vamos entender um pouco dos corpos magnéticos. Um corpo magnético, ele é composto, tá certo? Por cargas positivas e também por cargas negativas. Nesse primeiro momento, a gente tem que aprender a identificar as cargas que vão estar sendo representadas desse jeito, tá certo? Onde nós temos aqui os prótons como carga positiva e os elétrons como carga negativa, tá certo? Precisamos identificar porque quando formos calcular a quantidade de carga, iremos ter que observar dentro desse corpo o que vai sobrar, tá certo? Vai ser uma subtração entre a carga positiva e a carga negativa, tá certo? Mas, professor, e se por um acaso, dentro desse corpo, a quantidade de prótons for igual à quantidade de elétrons? Ele vai estar eletrizadamente neutro. Então, são detalhes que você deve lembrar e ao mesmo tempo absorver como informação. Corpo, campo, eletrizadamente neutro é onde eu tenho a quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons, certo? Corpo eletrizadamente positivo é onde dentro dele a quantidade de prótons é maior do que a de elétrons. Eletrizadamente negativo, a quantidade de elétrons é maior que a quantidade de prótons, tá certo? Professor, mas para que eu preciso disso? Quando formos trabalhar a quantidade de carga, lá em carga elementar, nós vamos ter que saber o que representa essa letrinha N, ó, tá certo? O que é esse N? Dentro da nossa fórmula, que é igual a N vezes mais ou menos E. O que seria esse N? N é a resultante, tá certo? Da diferença entre a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons. Vamos resolver esse exemplo. O meu N seria, quantos prótons eu tenho? 4 menos. Quantos elétrons eu tenho? 5. 1. Professor, mas aí dá menos 1. Isso, vai dar menos 1. Mas nós estamos falando aqui de quantidade. Então não existe eu ter assim, eu tenho menos 5 canetas. Eu tenho uma caneta a mais. Então eu sempre quando for trabalhar isso, eu tenho que me atentar. Então tanto faz começar com prótons ou com elétrons, a subtração, tá certo? O que eu preciso é saber a quantidade que está sobrando. No caso aqui sobrou 1, tá certo? Agora falando um pouco de carga elementar, é esse Ezinho que a gente vai trabalhar, tá certo? Carga elementar. Ele tem um valor específico, tá certo? 1,6 vezes 10 a menos 19. Que pode se variar de acordo com a quantidade que está sobrando. Por exemplo, se está sobrando prótons, essa carga aqui vai ser positiva. Mas se está sobrando elétrons, vai ser negativo. Mas, professor, sobrando aonde? Lembra que a gente falou do campo, do corpo, aquele círculozinho com os elétrons e os prótons? Por isso que nós temos que ficar atento ali. Porque aquela sobra ali, por exemplo, sobrou, no nosso exemplo, um elétron. Então, no meu Ezinho aqui, ele vai ser negativo. Mas vai ter corpos ainda que vai sobrar prótons. Então, você tem que ficar atento ao que sobra, porque quando você sabe a quantidade que está sobrando, é que você vai saber o sinal que você vai utilizar aqui, tá certo? Ou positivo ou negativo. E o que é carga elementar? Carga elementar é a menor quantidade de carga que pode ser encontrada na natureza, tá certo? Aí você vai ter que fazer o quê? Cada corpo que você for trabalhar, ele vai ter essa quantidade, né, de elétrons e prótons, para que você possa identificar a quantidade que está sobrando. Vamos lá. Aqui o meu N seria, vou botar 3 menos 5,
que se tratando de quantidade, você vai utilizar 2. Mas, em cada corpo, essa carga positiva e negativa vai ter um valor em específico. Vou botar aqui um exemplo. Lembra, o que é o nosso N? O N é a diferença entre a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons, que deu 2. Certo? Vezes o valor que cada um tem. Que nesse exemplo é 10 elevado a 21. Elevado a 21. Vezes. Aí você observa, presta atenção. O que sobrou aqui foi elétrons. Como eu sei disso? Eu tenho mais elétrons do que prótons. Então, quando você for utilizar para ali, esse valorzinho do EL, ele tem que ir negativo. Tá certo? Então, aqui seria, continuando daqui, tá, pessoal? Menos 1,6 vezes 10 a menos 19. A multiplicação seria essa, ó. O que acontece muitas das vezes? Você faz direitinho até aqui, entendeu tudo, mas aí na minha resposta, eu esqueço do mais simples, que é mais vezes menos, ó. Então, muitas das vezes as questões estão lá, você tem dois itens iguais, mas a diferença é só o sinal. Aí como é que eu vou saber? Eu tenho que prestar atenção, olhar para o corpo e saber quem tem mais, prótons ou elétrons. Aí depois disso é que eu sei trabalhar o sinal. A gente já começou a falar sobre isso, multiplica esse por 1,6, que vai dar 3,2. Repete o 10, são os expoentes. Como nós já falamos sobre isso, nós vamos somar os expoentes. 21 menos 19. No caso, a gente subtrai e mantém o sinal do número maior. O número maior é o 21, então o meu resultado é positivo. E 21 menos 19 dá 2. Então, você fica aqui com essa resposta. Professor, pode concluir? Pode sim. Você vai, ó. Menos 3,2 vezes 10 ao quadrado, pessoal. Outra coisa que a gente vai ter que bater na tecla, tá? Como se resolve isso aqui, ó. Tá certo? No tópico seguinte, eu vou mostrar uns exemplos de como resolver isso aqui, tá certo? Mas vamos só continuar aqui. A quantidade de carga aqui vai ser menos 320 coulomb. Professor, o que é esse coulomb? É a unidade de medida, tá certo? É onde nós vamos ter que usar para identificar a quantidade de carga, tá certo? Então, sempre vem acompanhado do coulomb. O coulomb aí é uma homenagem ao francês, que o sobrenome dele é Coulomb, que foi quem identificou essa metodologia de trabalhar com quantidade de carga, tá certo? Então, pessoal, basicamente o que nós vamos ter que fazer, os tópicos que eu coloquei na atividade, será identificar o N, que é a subtração da quantidade de prótons menos elétrons, e multiplicar pela carga elementar, que é esse valorzinho aqui, mas com atenção nos sinais, tá ok? O que significa 10 ao quadrado? 10 ao quadrado não é 10 vezes 2, pessoal, pelo amor de Deus. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100, certo? Esse expoente que fica em cima, ele basicamente me diz que é a quantidade de vezes que a base está se multiplicando. No caso aqui, 10 vezes 10 vezes 10, que dá 1000. 10 vezes 10 vezes 10. É o 10 se multiplicando 3 vezes. E aqui, na mesma linha de raciocínio, ó, dá 10.000. Agora, fiquem atentos, tá certo? Ó, negativo é o inverso disso aqui. E o que é o inverso? Eu sei que 10 ao quadrado dá 100. E qual é o inverso de 100? É 1 sobre 100. Que vai dar 0,01. No caso aqui, ao cubo, é 1 sobre 1000. Que vai dar 0,001. No caso, pessoal, aqui seria 1
sobre 10.000, que vai dar 0,0001. Então, pessoal, que a gente possa ficar atento às maneiras corretas de resolver, tá bom? Por que não pedi isso no começo? Justamente para não acontecer de você olhar para o sinal e fazer errado. Então, a partir de agora, nós vamos trabalhar com números certos, bonitinho, para a gente poder ampliar a nossa resposta até o resultado final, tá ok? O milicoulomb, tá certo? Vou ter o microcoulomb e vou ter o nanocoulomb. Professor, o que é isso? Isso são artimanhas que a gente utiliza para não estar usando essas bases todas, tá ajudando a reduzir o tamanho do cálculo. Por exemplo, quando der 10 a menos 3 coulomb, eu vou chegar, professor, eu encontrei 10 a menos 3, eu posso fazer assim? Exemplo, 5 vezes 10 a menos 3 coulomb. Eu achei essa resposta aqui de exemplo. Como eu posso trazer o milicoulomb? Eu vou fazer o quê? Aonde tiver isso aqui, ó, eu coloco MC, milicoulomb. Então aqui eu vou ter 5 milicoulomb. Entendeu? É só uma maneira de ajudar nos cálculos, para você não precisar fazer quando der muito pequeno. Deu muito pequeno? Não, pessoal, não queria fazer. Então temos uma maneira de representar quando der muito pequeno. Já o microcoulomb, que é esse Uzinho, parece um U, mas é uma letra grega, né? É 10 a menos 6. Ó. Apareceu 10 a menos 6, exemplo. Apareceu isso aqui na resposta. Professor, eu quero simplificar. Eu posso deixar assim, ó. 3 vezes o microcoulomb? Pode sim. Tá certo? E ainda vamos ter ainda o nanocoulomb, que é esse aqui, ó, que é 10 a menos 9. Certo? Vou botar aqui um exemplo. Apareceu esse aqui, 10 a menos 9. Você apenas deixa 2 vezes o nanocoulomb, tá certo? Então, é só para nos ajudar, pessoal, a reduzir os números que nós vamos encontrar quando der muito pequeno, tá certo? Realmente não dá muito grande, mas quando dá muito pequeno, nós temos essas maneiras de ajudar a deixar o cálculo menor. Pessoal, estou mandando uma atividade para vocês, façam dúvidas, já sabem, WhatsApp, mas no horário de aula, tá certo? No caso, quem é de manhã de 7 às 11 e à tarde de 1 às 5, tá certo? Qualquer dúvida, estamos aí. Um abraço. Tchau, tchau.